E aí, pessoal, aqui é Gai Gaia, trazendo de volta um quadro que tinha aqui no canal, que era basicamente vlogs e comentários diários sobre qualquer assunto. Desde o que nós vamos falar hoje sobre o redesign de Shrek, a avaliações de literatura, cultura ou mesmo política, economia, tanto faz. Era um quadro que eu fazia, aí eu parei, aí eu fiz de novo, aí eu parei, e vamos voltar a fazer. Principalmente porque, como eu disse em vídeos anteriores, eu tô com muito pouco tempo, por conta de trabalho, entre outras questões. Eu acho que esses quadros são simples e também me permitem interagir com vocês. Como sempre, vocês podem seguir o canal, entrar no meu servidor do Discord, etc, etc, etc. Mas vamos agora falar sobre Shrek. E mais do que falar sobre o que eu acho, o que eu não acho, sobre a questão do Shrek, eu quero comentar, porque o interessante desses quadros é comentar acerca das relações sociopolíticas culturais que nós observamos, das mais variadas questões. Primeiro, observando aqui, teve mudanças, as principais mudanças assim, do Shrek, que nós vemos no design do principal do burro, do Shrek. O burro ficou com um topetão, ficou com os traços mais afinalados. A Fiona ficou muito parecida, ela mudou mais ou menos, mas a cara ela deixou de ter essas maçãs muito protuberantes do rosto. E o Shrek ele foi afinalado também, meio que todos foram afinados, né? Também detalhes na mudança do nariz, os olhos foram reduzidos e não sei o que. São mudanças tão. Primeiramente, são mudanças, na minha opinião, relativamente pequenas. O burro até que mudou mais do que o Shrek. Mas são mudanças que eu acho pequenas e que eu tive que ver a reação dos outros para perceber, oh meu Deus, então mudou o design? Eu fui olhar com calma e, oh, mudou. Então, tipo, primeiro caso eu não achei nada demais. Eu acho interessante mudanças, especialmente quando nós estamos lidando com tanto tempo passado. As premissas parecem que vão ser muito boas. Observar, por exemplo, que nós temos agora, vamos ver os filhos do Shrek e provavelmente também do burro que vão interagir com os filhos do Shrek. Então eu acho que vai ser muito interessante. Do ponto de vista de roteiro, de escrita, eu acho que a DreamWorks está numa alta como nós nunca antes vimos. Em especial com coisas como Gato de Botas 2, que é um dos filmes assim que eu jamais esperaria que fosse tão bom quanto foi, com um dos melhores vilões dos últimos tempos, dois vilões incríveis, que nós temos o Lobo, que eu não vou falar mais detalhes, e nós temos o carinha gigante, agora eu esqueci o nome dele, não é Rumpelstiltskin, isso é de Shrek, que é o Rumpelstiltskin, é o garotinho malvado, que virou um homem malvado. Então, vilões maravilhosos, história maravilhosa. Então eu espero que o filme, eu acredito piamente que o filme vai ser muito bom do ponto de vista de roteiro. Mas nada disso importa no momento. Vamos falar agora sobre a questão do redesign. Mais importante, como as pessoas estão respondendo ao design, que é uma completa e absoluta destruição de mundos. A galera está surtando na internet que mataram o meu Shrek, destruíram o meu design, eu quero design antigo e não sei o que. E é muito engraçado observar esse tipo de coisa. Porque nós temos dois pontos aí. Nós temos o eterno que fandom é sempre um problema. Fandom se irrita com qualquer mínima transformação dos personagens. Isso nós vemos em várias franquias. Em algumas eu acho que são relevantes, como por exemplo, isso é muito engraçado observar. Em Star Wars, as mudanças foram significativas e destrutivas dos personagens. Enquanto que em Shrek, aparentemente, as mudanças são apenas na aparência. Então não vejo como um grande problema. E eu não vejo como uma mudança tão grande e significativa ao ponto de não ser mais possível identificar esses personagens como os tais, como os originais. Então, nós temos de um lado o fandom como um todo, globalmente, está surtando, arrancando as cuecas e calcinhas e botando fogo, dizendo que é uma das piores coisas que já aconteceu, e equacionando, por exemplo, com o Sonic. O do Sonic, puxando aqui a imagem, o do Sonic, não sei se vocês se lembram, o do Sonic foi absolutamente horrível. O do Sonic. Mas não dá pra comparar o do Sonic com o do Shrek. Eu creio que a empresa consiga alterar e botar mais próximo do original, se assim for necessário, mas eu não acho nem minimamente comparável o nível de problema e ruindade que era o Sonic para com o do Shrek, a alteração do design do Sonic. Mas, pra gente não ficar muito tempo no vídeo, que eu quero só fazer alguns pontos e algumas questões, primeiramente nós temos essa questão aí da reclamação. Há sempre a discussão que às vezes o fandom chora muito e se irrita muito com as coisas, mas algumas vezes tem fundo
tem um fundo de pertencimento e significado por trás. Eu gostei muito da fala do Henry Cavill quando numa entrevista falaram que os fãs choram muito, não sei o que ele falou. Eu vejo, na verdade, a reação dos fãs como uma reação de amor e interesse em ver a franquia bem recepcionada, quando estava falando de The Witcher e de Super-Homem. E eu acredito, eu também compartilho muito desses mesmos pensamentos dele. Às vezes o fandom perde a cabeça com algumas coisas, mas às vezes é muito relevante o que é levantado pelo fandom, pelos fãs. Eu acho que, por exemplo, a irritação com Dragon Ball Daima é um exemplo de insatisfação que faz sentido, porque tá uma refeitura das histórias, uma refeitura de fundamentos que foram antes estabelecidos. Enquanto que em Shrek, nós observamos por enquanto e aparentemente apenas uma questão de aparência e que não é tão grande. Então, apesar de concordar que o fandom deve ser respeitado, especialmente do âmbito de história, e do âmbito de enredo, e do âmbito de personagem, quando, por exemplo, mudam drasticamente um personagem, como gostam às vezes de botar um personagem que era, sei lá, que era asiático e colocam como branco ou algo do tipo, isso aí eu acho que já é muita forçação de barra. Eu acho que nós devemos respeitar os históricos dos personagens, ou então diz que é uma versão alternativa, algo do tipo. Então é muito. Tem que ter essa empatia e esse cuidado ao criar, né, ou criar histórias utilizando os personagens icônicos. Então, no caso atual, para mim, as pessoas estão exagerando demais na reação negativa. Não há, isso aí também nos demonstra um nível que nós estamos de, não, eu não diria de politização, mas de problematização, às vezes, de fatores especialmente irrelevantes ou pequenos. As pessoas estão se enfurecendo com tudo, estão se tornando reagentes a tudo de maneira explosiva que chega a ser engraçado. As pessoas estão agindo como crianças, como alunos que eu observo, que tem tipo 4, 6 anos de idade e não consegue dividir o brinquedinho, não consegue fazer nada, não consegue perceber, aceitar o mínimo de colocação. Então, isso é um problema que eu vejo assim espalhado globalmente e é muito terrível. Basicamente, as pessoas, os adultos de hoje em dia, estão se comportando como eles reclamavam que os adultos do tempo deles eram. Não sei o que no meu tempo, reclamando de música que não é a música que eles gostam de escutar, reclamando de personagem que foi mudado. Na minha época não era assim, destruíram meu personagem. Então é muita galera chorona. Novamente, eu defendo muito fandom quando há uma mudança drástica de personagem, drástica de história. Por exemplo, eu critiquei muito severamente Dragon Ball Daima, mas não tô a priori criticando o Shrek, porque eu vejo, primeiro, que são mudanças muito superficiais, e segundo, que estão mantendo, pelo menos, o que aparenta ser uma legitimidade com relação à manutenção da história. Agora, um ponto muito importante para a gente estar terminando aqui o vídeo é que isso aí pode ser tudo uma grande campanha de marketing. O que acontece? Eles botam isso, vem a resposta das pessoas, sabendo que se eles alterarem qualquer coisa, as pessoas irão reclamar. E lembrando que até hoje se discute, no caso da Sony não foi porque eles perderam muito dinheiro para refazer o Sonic, mas agora todo mundo sabe que esse tipo de ação gera engajamento. Então, você olha para esse tipo de coisa e vê, as pessoas vão reclamar, isso é engajamento, e depois são dois fatores muito importantes. Um é o engajamento, a franquia fica em evidência, então propaganda gratuita nesse processo, e segundo, vamos lá. O segundo ponto é o de pertencimento. Cada vez mais no mundo dominado pelas tecnologias de inteligência artificial, onde tudo vai ser criado de maneira robótica, cada vez mais robótica, cada vez mais em massa, cada vez mais o espírito humano vai estar afastado da realidade das coisas. Isso é um assunto que eu vou levar para outro vlog, outro dia. É muito importante perceber que esse tipo de coisa gera um engajamento onde as pessoas acham que são pertencentes da obra. Vão dizer, nós conseguimos mudar o Shrek! Minha infância foi salva por mim, por você, por nós! Então isso aí é muito importante para as pessoas, para gerar engajamento e, nesse caso, uma sensação de pertencimento. Então vamos ver para onde vai caminhar. Eu acho uma mudança irrelevante, essa questão da imagem, para mim é suficientemente próximo, mas é sempre interessante nós observarmos todas essas ações e reações do nosso mundo físico
como também ações sociais, políticas e econômicas, porque isso aí tem tudo a ver com as múltiplas ações de marketing que uma empresa pode fazer. Então, aqui foi Gaia. Comenta o que vocês acharam da mudança Shrek. Até a próxima, pessoal. Falou!